canal Brasil no Ponto News e 100% Brasil. Então, inscreva nesses canais, é muito importante o seu compartilhamento, a sua inscrição. Lembrando que nós temos live nesse canal aqui, Brasil no Ponto News, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, dedão no like, compartilhando, é muito importante. Seja muito bem-vindo. Canal de direito que apoia Jair Messias Bolsonaro. Estamos aqui no canal 100% Brasil, aqui nessa câmera aqui desse lado, e estamos aqui nesse canal que é o fixo. Nós temos um canal fixo, que é o Brasil no Ponto News, que esse é toda segunda, quarta, sexta-feira, estamos aqui. Os outros canais, ele faz um revezamento com o nosso parceiro nosso, que ajuda a cada vez mais levar essa informação de direita ao povo brasileiro. Lembrando que essa live será distribuída em outros canais esses que apoiam Jair Messias Bolsonaro. Então, dê aquele like e compartilhe. Que Deus nos livre de qualquer tipo de maldade, né? Isso, que Deus nos livre de qualquer tipo de maldade. Aqui, ó. 32. Aqui, ó. Aqui está a coisa mais importante depois de Deus. Mostrar ali nas duas câmeras. Aqui, ó. Olha aqui, dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos botar bem aqui pertinho aqui, ó. Essa aqui é a Bíblia Sagrada. Aqui, ó. Bíblia Sagrada. E esse nunca deixarão de nos ajudar no momento mais difícil da nossa vida. Isso aqui afasta qualquer mal, qualquer mal. Porque a vida, ela é uma luta. Tu já visto que é uma vida sem luta? Então, a vida é uma luta do começo até o último suspiro da tua vida. Então a gente tem que fazer o melhor, para viver melhor, para ser um cara rico, pode não ser rico de dinheiro, mas rico de fé, de esperança, de amor, e transmitir tudo de bom para as outras pessoas que estão sempre ao nosso lado. Isso é importante, amar a Jesus Cristo. Conheci um ator americano que chamava Deus Washington, que há muitos anos atrás, lá em 1989, conheci esse ator aqui no Rio de Janeiro. Vi dar uma palestra aqui no Rio de Janeiro e eu conheci esse ator. Quando na palestra que ele falava, depois ele falou isso lá nos Estados Unidos também, numa universidade, que coloque Deus em primeiro lugar, porque com ele somos mais que vencedores. Com Jesus, não tem dúvida, não tem mal que venha atrapalhar. Sabe? Então, e ainda tem o julgamento final. Ainda tem o julgamento final. Que aí, esse aqui é o pior. Não adianta os juízes, como se diz, os magistrados aqui, em botar aquele monte de gente na cadeia lá em Brasília, os patriotas, né? E depois achar que ele tá livre de alguma coisa. Meu filho, você nunca mais... Quem fez maldade nesse mundo, né? É aquele negócio. Pode não pagar aqui, né? Propriamente. Mas vai pagar, vai prestar contas para Deus. Para Deus. Então, gente, nós estamos começando falando disso aqui, da palavra de Deus, mas a live é uma live que apoia um cara que sofre perseguição o tempo todo, que é Jair Messias Bolsonaro. Esse é perseguição, é mal do cara, que o cara é isso, que o cara é aquilo. Olha o governo que esse cara fez. Olha o governo que o presidente Bolsonaro fez. Tudo que temos até o presente momento, que esse larápio eterno nesse momento comemora, foi deixado pelo Jair Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. Simplesmente isso. Liberal na economia, nos costumes, respeitando a família, respeitando seus pais, respeitando sua mãe. E isso foi o legado do presidente. Precisaria de mais 4 anos para que esse país se livrasse definitivamente desse comunismo, que tenta de tudo e qualquer forma implantar essa porcaria aqui no nosso país. E temos um larápio aí que vive passeando, ele não tem clima para andar no Brasil, ele tem que andar lá fora, porque aqui... Eu tenho que afirmar isso aqui, né, porque hoje o mundo está muito deslocado, né, muito, assim, todo, com inversão de valores, né, então é importante a gente, pode ser que esse assunto, que esse tema que eu vou falar aqui agora não seja muito bem aceito no outro, mas é necessário que seja dito, porque a gente aqui segue a palavra de Deus, né? Então, casal é só homem e mulher, né? Casal, só homem e mulher, né? Não existe casal de 2 ou 2 iguais, tá ok? Isso. Mas vamos lá. 2 ou 2 iguais, né? O que diz ali o Levi Fidelix, né?
Então, exato, gente, vamos lá. Não posso Não pode com o falar restante. muita coisa, porque sabe como é que é? Nós temos dando uma plataforma aqui. Casal é só homem e mulher. E ok? quero mandar um grande abraço. Aqui a palavra é Isso. seguida à risca. Eu ok? quero agradecer o YouTube por deixar cada vez mais essas mensagens da gente, essas informações da gente chegar a mais pessoas, tá vendo? Quando você dá o like, então eu peço aqui, ó, dá aquele like aí pra gente aqui, você que está nos vendo aqui agora, que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos. É muito importante o seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, sempre que a gente trazer a palavra de Deus aqui, preste muita atenção, porque a gente vai trazer coisas boas, palavras legais aqui para a pessoa. Vamos falar de política, mas vamos falar da palavra de Deus, que é muito importante, e sejam muito bem-vindos. O caminho do Todo-Poderoso é reto, não tem desvio, tá entendendo? Então, Exato. sempre, na vida, sempre falo aqui que eu tenho 50 anos de idade, as pessoas dizem que eu não tenho 50 anos de idade, mas eu tenho 50 anos de idade. Então, já sou um cara bem conhecido, assim, passei por tudo que poderia passar na minha vida, já passei. Tu entendeu? tá Então, no mesmo nível que o Tom Cruise, né? Tu tá no mesmo nível que o Tom Cruise. Isso, tá entendendo? Mas eu sou muito feliz na minha vida, tento transmitir essa felicidade para outras pessoas, porque você como pai e avô, você é referência para teus filhos e para teus netos. Então eu tento sempre dar aquele negócio. Nunca, a gente vai falar aqui de uma coisa muito importante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre coisas que acontecem no Rio de Janeiro. Inacreditável as coisas que acontecem no Rio de Janeiro ultimamente, tá entendendo? Mas vou convidar o prefeito. Daqui a pouco eu vou dar um toque no prefeito do Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre esse assunto mais detalhadamente, né? No transcorrer, né, dessa live, então, né, no decorrer dessa live. Então, meus amigos, se inscreva e compartilha. Só se inscreva e compartilhe, e compartilhe, e compartilhe. Canal Direito, que apoia Jair Messias Bolsonaro, automaticamente estamos apoiando também o Milei lá na Argentina. A Argentina agora tá show do milhão, tá entendendo? Agora é Milei e Bolsonaro, 2 mitos. Então, se inscreva e compartilhe, dá aquele like aqui, ó. Brasil no ponto news e 100% Brasil. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, né? Mas você tava falando aqui, né? Ele estava citando aqui, né, sobre um assunto que é muito importante a gente falar aqui, né, que aquele que comete mal contra uma pessoa, contra pessoas, né, contra uma pessoa, contra pessoas, né, pode não prestar suas contas aqui no mundo, né, mas vai prestar contas com Deus, né? Tudo que você fez de errado contra qualquer tipo de pessoa nesse mundo aqui, você vai prestar contas com Deus e não tem outra, né? O caminho de Deus é reto, né? Eu estou aqui diante de um versículo bíblico que está lá em Mateus 6:33, né? Que eu já citei na outra live, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, Deus pede para que nós o coloque sempre em primeiro lugar, né? E logicamente, né, eu estava vendo aqui esses dias, né, um vídeo do Fábio Teruel, né? Sempre acompanha ali as orações dele, no qual ele tá, no título dele estava dizendo assim, né? Faça, né, ou deixe com que Deus endireite, né, suas veredas, né? Ou seja, endireite sua vida, né? Endireite suas diretrizes, né? Então é importante que a gente sempre coloque o Jesus em primeiro lugar, né? Logicamente aqui o nosso canal tem um viés claro, um viés de direita, sangue nos olhos, né? Sangue nos olhos. Aqui a gente não retrocede, aqui a gente somos convictos nas nossas opiniões, podemos errar, somos seres humanos, somente Deus é perfeito e, logicamente, Deus é o rei do mundo, né? Tem gente que fala que fala em Deus, né? Mas não segue irrestritamente a palavra, né? Você falar em Deus apenas por falar, assim, e não seguir as palavras, vai ser muito complicado para você. Mas
a palavra também pede para que a gente não julgue qualquer tipo de pessoa, né? Enfim, a gente precisa se cada vez mais seguir a diretriz de Deus, afinal de contas, Ele é o dono de tudo, né? Ele que é o dono do nosso destino, né? E quando a gente põe, né, o nosso destino na mão de Deus, Ele saberá com certeza o que fazer, tá ok? Então, muito boa noite, pessoal. Agora 19h52, quase 53 no horário de Brasília, começando essa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal 100% Brasil. Inicialmente, peço seu like, eu peço seu compartilhamento, e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal, que porventura você estiver assistindo, né? Porque a gente retransmite essa live em outros canais, que inclusive se encontram aqui ou aqui na descrição, né? Canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Então, dito isso, vamos aos temas, né? Mas antes, né, quero aqui ler um outro versículo bíblico, né, que está lá em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece, e quem me fortalece é Jesus Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece, e quem me fortalece é Jesus Cristo. Deus é o Rei do mundo. Deus está em todos os lugares, né? Eu tô olhando aqui nas duas câmeras, né? Estamos em transmissões simultâneas, né? Mas cabe lembrar sempre que a gente retransmite essas lives em outros canais que se encontram aqui na descrição. Então cabe a cada um a se inscreverem em cada um desses canais, né? Afinal de contas, a gente precisa levar a voz de direita adiante, ok? Vou ler o textinho aqui de Gênesis, só no comecinho, só. Logo no início aqui do princípio, né? Vamos lá, então. Gênesis no primeiro capítulo. No início, no princípio, Deus os criou, o céu e a terra. E a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus moveu sobre a face da água. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos embora. Exatamente, né? Dito aqui todo o enunciado, né? Vamos aos temas desta live, né? Sem mais delongas, vamos aqui aos temas desta live, né? Vou passar aqui por eles, né? Primeiramente vai falar sobre a chegada do Bolsonaro na Argentina. Em seguida a gente vai falar sobre a onda de criminalidade em Copacabana, né? E por fim a gente vai falar sobre o aumento na rejeição ao Lula, né? E nos trâmites finais a gente vai citar aqui sobre o que irá acontecer nesse final de semana, né? Eu peço que aguardem para que a gente traga mais detalhes sobre o que irá acontecer especificamente no próximo domingo, tá ok, pessoal? Então aguardem até o final para que a gente trate melhor sobre esse assunto ainda aqui nesta transmissão ao vivo, tá ok? Então, dito os temas, vamos ao primeiro deles, sem mais delongas. Bolsonaro chega na Argentina para participar da posse de Milei. O presidente deve ter encontro, né? Ou já teve, na verdade, já teve encontro com o presidente eleito do país vizinho nesta sexta-feira. Então, tá aqui matéria do jornal Pleno News. Não vou me delongar muito sobre essa matéria, sobre essa primeira matéria, né? Vamos à segunda matéria, Brado Journal. Bolsonaro deve ter tratamento de chefe de Estado na Argentina. Presidente viajou na quinta-feira para o país vizinho, onde
participará da posse de Javier Milei. Então aqui, então aqui o presidente Jair Bolsonaro deve receber tratamento de chefe de Estado durante a posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, no domingo. Bolsonaro embarcou para a Argentina na quinta. O Giovanni La Rosa, né, que é o assessor de campanha de Milei, disse à imprensa que o brasileiro deve comparecer nas cerimônias fechadas no Congresso Nacional e na casa, em uma casa lá da Argentina, ambas a pedido de Milei, e logicamente o Lula, né, arrumou uma desculpa e não foi para o país vizinho, ok? É a segunda matéria do jornal Brado. Vamos para a terceira matéria aqui que está no jornal Pleno News. Milei recebe o Bolsonaro e comitiva em Buenos Aires, ok? Primeiro, antes de ler essa matéria aqui, ó, eu vou para outra aqui, ó, que está no jornal Pleno News. Jair Bolsonaro diz a Milei que Lula será ministro do turismo. Vai vendo, Brasil. O presidente Jair Bolsonaro também afirmou que voltará à presidência. Então, nessa sexta-feira, o Jair Bolsonaro se reuniu em Buenos Aires com o presidente eleito Javier Milei, que se empossará no próximo domingo, em cerimônia, né? Ele aproveitou a ocasião para alfinetar o Lula, né? Vamos aqui às palavras de Bolsonaro, né? Abre aspas, ele vai ser meu ministro do turismo, fecha aspas, falou Bolsonaro à coluna. O comentário se deve ao número de viagens que o petista já fez desde janeiro de 2023, né? Por determinação do TSE, Bolsonaro está inelegível, a defesa dele questiona a decisão, tá ok? Matéria que está no jornal Pleno News, né? Vamos para a quarta matéria aqui, eu já li, né, adiantadamente, né? Mas tá aqui, Milei recebe o Bolsonaro e comitiva em Buenos Aires, ok? Matéria do jornal Pleno News, o presidente brasileiro irá à posse, né? Já foi, na verdade, irá à posse do presidente na Argentina, né? Ele já se encontra na Argentina, né, no caso, né? Em Buenos Aires, no caso, né? Vamos aqui à última matéria, né? Abre aspas, volta Bolsonaro, fecha aspas, rumo à Argentina. Bolsonaro é aclamado por passageiros do mesmo voo, né? Enquanto que o Javier Milei aconteceu hoje, antes da posse, no domingo, no dia 10, tá ok? Então, tá aqui, né? 5 matérias, né? Enfim, pode mostrar as 5 matérias. Vamos dar uma olhada. As nossas opiniões iniciais. Tá ok, meus amigos? Então, vamos lá. Matérias estão aqui, vamos começar por aqui, nos dois canais. Bolsonaro chega à Argentina para a posse de Milei. Rafael Milei, tá ok? Vamos aqui para o Gado Jonah. Bolsonaro deve ter tratamento de chefe de Estado, tá ok? Vamos lá. Vamos lá. Tem mais uma matéria aqui. E aí, Bolsonaro e Milei, Lula será ministro do turismo. Meu Deus do céu. Vamos aqui para a última matéria. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Milei recebe Bolsonaro comitiva em Buenos Aires. Eu acho que é isso aqui. A volta de Bolsonaro à Argentina. O ex-presidente volta Bolsonaro. Vamos lá, acho que deu 5 matérias aqui. Quer citar um versículo antes? Vamos lá. Tá? Vamos aqui. Tem, gente. Vamos lá para Números. Pega a sua Bíblia aí, eu vou dar um tempinho para você dar uma olhada aí. Baixe no celular a Bíblia Sagrada, tá ok? Mas vamos lá. Vamos lá em Números, que fala de Israel. Números 21, a partir do segundo versículo 2. E então Israel faz um voto ao Senhor, dizendo, totalmente integrar-se a este povo, a minha mão destrói totalmente a sua cidade, tá ok? Então Números, tá, gente? Dá uma olhadinha lá.
E o Senhor, pois, ouviu a sua voz, Israel, ele entregou Can, canateus, que foram destruídos totalmente eles e as suas cidades. O nome daquele lugar chegou Chamou. chamou a Chamou. chamou a A Orna. Orna. Tá o quê? Está em Números. São palavras emblemáticas que só Isso, vocês Orna. estão entendendo? Então, meus amigos, o que é que eu tenho? Vamos lá. O que é que eu tenho para falar disso aí? Inclusive, eu vou fazer um vídeo depois falando sobre essa vida do Bolsonaro, tem os vídeos aí. Então, o que é que acontece? O Bolsonaro era como se fosse qualquer um ex-presidente, tá entendendo? Porque eu não considero o Bolsonaro como ex-presidente. Eu considero como ele presidente atual, porque o que está acontecendo hoje? Quando ele fala que o Lula vai ser ministro do turismo, porque o Bolsonaro não viajou tanto, o Bolsonaro só viajava em viagens específicas, para resolver alguma coisa. O Lula, eu já venho falando alguma coisa, que o Larápio, como é chamado aqui, ele quer o seguinte, ele quer mostrar os mundos, isso aí deve ter visto quando estava na cadeia, né? Eu vou mostrar o mundo para o meu broto, tá dizendo? Tá dizendo? Então mais ou menos isso. Que ele tá querendo, ele quer aparecer demais, ele quer aparecer no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ele quer se meter, não consegue resolver absolutamente nada. Ele quer se meter lá no negócio do Israel, mas não teve a coragem de ir lá. Mas Elon Musk foi lá, o Biden foi lá, que é de esquerda. Presta atenção, o Biden é de esquerda e foi lá. Presta atenção. E o Elon Musk foi lá, o cara mais rico do mundo foi lá. E o Lula, ele não tem a coragem de ir lá. Entendeu? Por que ele não foi? Porque ele é esquerdopata. Agora tem esse negócio, esse conflito aí, negócio de o Nicolás Maduro tá doido pra morrer num buraco, né? Tá doido pra morrer num buraco. Tu lembra do Saddam Hussein? Tá lembrado disso aí? Lembra-se lá do Iraque? Que depois o presidente da República, na época, acho que era o. Não esqueci quem era, se era o Bill Clinton. Acharam o Saddam Hussein num buraco. Cheio de dólar no buraco, tá vendo? E aí? O Maduro, ele tá doido pra se meter nisso aí. Tá doido. Por quê? Tu acha, vou te falar o seguinte. Se ele arranja esse conflito lá na Guiana, sabe o que é que vai acontecer? Ele será tirado do país. Ele será levado para os Estados Unidos, que os Estados Unidos tá doido para pegar ele. Ele será levado na marra. Porque os Estados Unidos, às vezes, não faz isso aqui para evitar qualquer tipo de coisa. Mas se ele se meter a besta, o que é que vai acontecer? Um abraço. Vai passar, se ele não conseguir se eliminar, alguém vai levar para os Estados Unidos e ficar em prisão perpétua, vai pagar pelas coisas erradas que ele fez, tá entendendo? Meu amigo. O Lula, ele não, até agora não se manifesta sobre isso, porque é do mesmo calibre dele. O Maduro é do mesmo calibre dele. Mas cadê que ele fala alguma coisa? Fala nada. Não fala nada. Porque é um Zé Ruela. Um presidente, um cara que não me representa aqui no país. Entendeu? O negócio deles gastar. Cara, agora um cara que tem um ministro Haddad com o ministro da Economia, tu já sabe onde o país vai parar. Ministro da Economia, um cara que foi o pior prefeito de São Paulo. Não é eu que estou falando, não. É o Datafolha, é o próprio Globolite que falaram que foi o pior prefeito. Tá vendo? Lá de São Paulo. E aí? Não tem negócio de arrumar desculpa. Mas perdeu. Agora, sobre a ida do Bolsonaro lá foi lá porque o Lula disse que não ia, que não tem coragem de pegar na mão do Milei, porque Milei é de direita, vive lutando pelos comunismo, vive lutando pelo país melhor, que é o país dele lá. Vejam que buraco a Argentina se meteu, tendo esses governos aí da Cristina Kirchner, Ernesto Kirchner, esse pessoal não tem responsabilidade com o país. Não tem responsabilidade com o país, tá vendo? Ainda vão deixar uma conta para o Milei pagar o Brasil sobre esse empréstimo que foi feito aí pelo BNDES. Mas o Bolsonaro falou uma coisa muito certa, eu voltarei. E volta, sabe por quê? Toda a composição do TSE estará mudada.
Todo mundo ali será mudado. E a lei de Deus ela tem que ser respeitada. Entendeu? Quando você não respeita a Deus, não respeita a maioria da população, como tem um certo ministro aí que anda prendendo as pessoas, mas ele falou lá, ainda tem muita gente para ser preso. Até prendeu. Inclusive tem pessoas que já morreram lá dentro, tem pessoas que vieram a via de fato. Entendeu? Tem pessoas, quantos vão ter que morrer novamente agora? Os senadores estão na hora de tomar uma decisão. Certo? Primeira decisão vai ser o que? Rejeitar o Flávio Dino. Tem que ser rejeitado. Ele está com medo, tá? Ele está com medo de ser rejeitado. E vai ser rejeitado. Porque nós temos. Ninguém mente. Olha, eu não vou sair daqui dentro da minha casa para ir para qualquer lugar com uma Bíblia debaixo do braço para ficar mentindo para as pessoas. Eu não vou sair com uma Bíblia debaixo do braço para chegar lá com um padre e dizer que. Como é? Comunista, não existe comunista. Cara, tem que parar com esse negócio de dizer, eu sou comunista, mas sou cristão. Não existe isso. Não existe isso. Comunismo, ele não é nem para ele pegar na Bíblia Sagrada. Que é um tipo de comunismo, não acredita em Deus. E aí? Que respeita um cara desse tempo com alguma coisa? Tu acha que algum senador vai votar a favor do dele? Ele pode tomar uma cacetada. Sabe? Ele pode tomar uma cacetada. Então ele está com medo. Ele está lá babando o ovo do. Desculpa aqui. Está babando os outros. Lá lá o Senado. Tá vendo? Tá enchendo o saco das pessoas. Não respeita ninguém. Foi o cara que o tempo todo encheu o saco do Bolsonaro. Esse pessoal não faz nada de graça, não faz nada de graça para ninguém. Empobreceu o Maranhão. Tá vendo? Vieram com a história aí, agora estava falando aqui, se tiver um conflito entre Brasil e. Não vou nem falar, deixa para lá. Falaram que o Nordeste poderia ficar para Venezuela. Não é uma brincadeira de mau gosto. Não dá. Brasil é Nordeste, Nordeste é Brasil, ponto final. Eu conheço o nordestino que é bolsonarista. Eu conheço muito, pô. Inclusive, conheço, mandar um grande abraço aqui pro Francisco, né? Pro Francisco, lá do canal do Francisco, lá de Brasília. Foi uma grande reportagem lá para mostrar para as pessoas lá do semiário lá, que tá tudo seco lá, fecharam as comportas lá, quer dizer, um bando de 7-1 que querem estar por força para viver naquela hipocrisia com a indústria do carro-pipa. É uma vergonha, tá entendendo? Tá na hora da pessoa dar um basta naquilo ali. As pessoas ir lá e abrir a comporta. Aqui ninguém vai fechar a comporta coisa nenhuma. Tá lá fechando a comporta, a pessoa estava mostrando hoje lá. É vergonhoso isso aqui. Mas parabéns ao presidente Bolsonaro que foi lá. Tem uma equipe gigante lá, gente. Gigantesca. Só que ele dividiu a equipe, tá? Por quê? Teve que ficar mais equipe aqui no Brasil, porque vai ter manifestação domingo. Nós vamos falar mais no final disso aqui, manifestação domingo. Inclusive o Sebastião Coelho, que é o magistrado, convocou e vai estar lá. Ele falou que não podemos parar. É hora de caminhar para pedir o impeachment do ministro lá, daquele ministro. Sabe de que eu estou falando? Aquele ministro metido a dizer que vamos prender muita gente ainda, tá entendendo? Quer dizer... Atenção, atenção, pessoal. A Bíblia Sagrada vai dizer a verdade aqui. Tá? Exato. Hasta aqui, ó. Não brinque com cristão. Não brinque com cristão. Quando a gente falar e bater aqui que esse aqui é maior do que qualquer coisa, fica lá. Fique quieto, tranquilidade. Valeu o trechinho da Bíblia, compra a Bíblia, ou baixa na internet aí. É muito importante. Se inscreva e compartilhe, daquele like, é muito importante. Mas parabéns ao Milei, parabéns ao presidente Bolsonaro. Cara, é sensacional. Os vídeos estão tudo aí na internet. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Exatamente. Tá? É muito importante. Domingo tem ao vivo, hein? Pessoal, Posso do Milei. Pessoal, eu já disse no começo dessa live, né? O que eu vou dizer aqui vai irritar muito o lacrador. Aquele lacrador que assiste filmes estranhos, né? Mas eu já disse na live e volto a dizer, casal é somente o heterossexual, ok? É somente homem e mulher, ok? Homem e mulher, é assim que se forma um casal. Não existe casal do mesmo gênero, né? Eu entendo dessa forma, é um assunto mais polêmico, mas a gente precisa se basear aqui nas palavras, né? Como é que o mundo começou? Entre Adão e Eva,
Entre Adão e Eva. E assim se formou o primeiro casal da história, né? E logicamente era entre o homem e mulher, né? Ponto final, Vamos né? lá. Não adianta lacrador vir aqui dizer, falar uma outra coisa, né? Porque o que eu falo, né? O que eu estou dizendo aqui vai irritar a esquerda, vai irritar esses lacradores que que só estão preocupados com as suas próprias ideologias, né? E logicamente quem lacra não lucra, né? Tem até aquele ditado também, né? Quem com lacre lacra, com lacre será lacrado, Gente, né? quero falar um negócio aqui rapidinho. Eu soube aí, tem uma informação aí urgente, né? Uma informação da Fernanda Lima, né? Que ela fez um L, Não, Fernanda Lima. eu tenho uma matéria aqui É, separada, você pode fazer um vídeo é, depois, porque o pilhado comentou sobre esse assunto e detonou a Fernanda Lima, quer dizer, isso. é muita hipocrisia por parte desses pessoas artistas, isso né? aí. Porque a Fernanda Lima, né, já tem no nome o L, né, Fernanda, no sobrenome o L, fez o L, né, e agora foi para Portugal por motivos de segurança. Meu Deus do céu, Vai que é vendo, hipocrisia. Brasil. Muita hipocrisia. Socialismo para você, capitalismo para ela, né? Exato, exato. Isso é na prática. A hipocrisia na prática. Ela quer o socialismo para a população em geral e quer capitalismo para ela, porque Portugal é Europa, pessoal. Europa, isso aí. Europa. Você está morando na nata da nata, entendeu? E eu acredito assim que é o melhor destino para brasileiro, né? Em primeira ida para a Europa, assim, né? Porque não tem aquela dificuldade na língua, né? Você já fala o português, né? É só você se adaptar ao portunhol ali, o portunhol europeu. Não é muito complicado, né? Eu já até tinha conversado com ele aqui sobre esse assunto, né? Então, assim, o melhor destino para brasileiro é mesmo Portugal. Mas por parte da Fernanda Lima é muita hipocrisia, porque ela fez o L e ela deveria bancar e continuar aqui no Brasil. Deveria bancar o petismo dela e continuar aqui no Brasil, né? Ué, fez o L, agora quer ir para Portugal? Não, não. É igual aquele político, entre aspas, né, que defende o desarmamento e anda com seguranças armados, né? Poderia citar aqui inúmeros exemplos, né? Mas é muita hipocrisia, pessoal, muita hipocrisia, né? Mas o assunto aqui em questão, né, é sobre essa chegada do Bolsonaro lá na Argentina, né? Bolsonaro esse que sempre defendeu os valores eternos, né? Mas além de os valores eternos de Deus, né? Mas além disso, sempre defendeu o que é o certo. Qual é o certo na política, né? Vamos dizer assim. Estado mínimo, propriedade privada e liberdades individuais, né? Enquanto acontecia lá a tal pandemia, não teve um político, né? Não teve tantos políticos que defenderam o que o Bolsonaro defendeu, que é o quê? O princípio da liberdade, o princípio do direito de ir e vir. Né? Ele sempre foi contra o fechamento de comércio, sempre foi contra o fechamento de empresa, sempre foi contra o fechamento de igreja. Você não viu o Bolsonaro falando em fechar a igreja. Você não viu o Bolsonaro querendo fechar a praia. Você não viu o Bolsonaro querendo fechar comércio. Né? Porque não havia base para isso. Onde estão os estudos que comprovavam que o fechar tudo, né, que o fecha tudo, de fato funcionasse? Cadê a comprova? Eles falavam tanto em ciência, ciência. Bolsonaro falava em liberdade, liberdade, liberdade. E é assim que tem que ser. Não pode ser diferente disso. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Né? O Estado é o problema, não a solução, pessoal. Né? Porque por muito tempo a Argentina esteve o quê? No limbo, com esse Estado inchado, advindo desse desgoverno do Fernandes. Isso. Graças a Deus agora ele vai sair daquele país, ele vai ser expulso daquele país. Se não for preso, Afinal de contas ele fez um mal terrível, né, para a Argentina.
né? Hoje a Argentina está com a inflação lá na estratosfera, né? Inflação lá nas alturas, né? E tendo que ver no Milei, né, uma esperança de um futuro melhor. Afinal de contas, né, ele fez história, né? Eu acredito que foi o primeiro país a eleger um anarcocapitalista, né? Dizem que ele é o Bolsonaro argentino, né? Mas eu discordo dessa tese, pessoal. Afinal de contas, o Bolsonaro é um conservador, já o Milei propriamente é um anarcocapitalista e há algumas divergências entre eles, né? Política, né? Mas, de qualquer forma, o Milei é o político que mais se aproximava do Bolsonaro dentre os candidatos lá na Argentina, né? Porque era o Milei contra tudo e contra todos. Era Milei contra tudo e contra todos. Afinal de contas, ele estava sozinho ali perante a esquerdalha toda, né? O Sérgio Massa, então, é Lula livre. Né? Ele acha que o Lula tem que continuar na política, né? Para você ver, né? Porque o meu discurso aqui é diferente. Né? Eu entendo que o Lula não é um político, é um corrupto. É só você ver a ficha corrida do sujeito. Né? Inúmeros crimes, desde triplex até mesmo o sítio de Atibaia. Né? Agora, por que o sistema quer tanto comparar, né, igualar o Bolsonaro ao Lula, né, no que tange a suposta ocultação de imóveis nos Estados Unidos? Né? Porque eles querem jogar para o consciente popular de que todo político é igual. Né? De que todo político é igual e, assim sendo todo político igual, né, a população se despreocupa, acaba se despreocupando, acaba adormecendo novamente, né? Porque o sonho do sistema é ver a população adormecida, tanto que o próprio sistema fala o quê? Que o comunismo não existe, sendo que o que foi feito lá na Venezuela? O comunismo ele foi implementado com sucesso naquele país, tanto que as pessoas passam extrema necessidade e tendo que vir obrigatoriamente, praticamente, ao Brasil, né, em busca de uma vida melhor, né, em busca de uma vida melhor, né, porque não há democracia naquele país, né, onde o Congresso é fechado, praticamente as mídias são fechadas e não há liberdade alguma, né? E a gente sabe, né, todo o desejo de um comunista é tirar a liberdade dos outros, né? Incluindo, logicamente, a liberdade de vir, incluindo também, propriamente, a liberdade de expressão, né? E onde tem censura, tem comunismo. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Não existe democracia sem liberdade. E também não existe esquerda democrática. Né? Você vê a esquerda falando a todo momento em democracia, sendo que na verdade eles só falam aquilo por falar. É uma democracia de fachada. É uma democracia de fachada. Por que eu digo que é democracia de fachada? Porque eles falam uma coisa e fazem outra, né? Completamente diferente, que é o caso dos ministros do STF, né? Onde eles deveriam se resguardar a serem guardiões da Constituição, sendo que criam leis fora da mesma, né? Que, por exemplo, é o caso do inquérito das fake news e também do inquérito das milícias digitais. Ou seja, são leis que querem, porque querem jogar a direita, taxar a direita como antidemocrática, ou até mesmo a direita de disseminar fake news, né? Sendo que isso é uma inverdade, né? O que o sistema quer é também promover a inversão de valores junto a esse sistema que foi eleito, por assim dizer, pelo TSE, né? Esse desgoverno atual promove ativamente a inversão de valores, onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo, né? E é contra isso que propriamente tanto o Bolsonaro quanto o Milei lutam, né?
Eu até vi um vídeo do Milei onde ele retirava assim de um quadro, né, os ministérios que existiam no desgoverno de Alberto Fernandes. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que o Estado será enxuto perante a gestão de Milei. Afinal de contas, quem sustenta o Estado na Argentina, né, tanto na Argentina quanto no Brasil? São justamente os cidadãos dos dois países, né? Logicamente, estamos falando de países diferentes, né? Mas não muda nessa questão, né? Afinal de contas, né? Quanto mais um Estado, né, interfere nas liberdades individuais, mais problemas temos em geral, mais problemas temos em geral, porque, de novo, o Estado é o problema, não a solução. Não a solução, né? Então, quanto mais liberdade, melhor. Isso. Quanto mais liberdade, melhor, né? Eu entendo dessa forma, né? Mas a esquerda vê a liberdade justamente como uma inimiga, não só a liberdade, também os valores cristãos que são tão defendidos pelo presidente Bolsonaro, né? Agora dizem, né, segundo a matéria aqui, que Bolsonaro terá honras de chefe de Estado, né? Agora, eu não tenho dúvida que essa viagem do Bolsonaro tenha irritado o Lula. Por quê? O mesmo não foi. O mesmo não foi. O mesmo quando, o mesmo quando Milei foi eleito, né? Foi eleito presidente da Argentina, disse que fez descaso, né? Fez descaso quanto à legítima vitória propriamente da direita lá no país, né? Afinal de contas, né, Milei não comulga, né, do que a esquerda prega, do que o lulopetismo prega, né? O Lula sequer deveria ser candidato, né? Mas para o Sérgio Massa, que era o adversário do Lula, né? O Lula deveria continuar na política, deveria continuar elegível, né? Mas assim, eu entendo que era para o Lula estar inelegível, não o presidente Bolsonaro. Por que Bolsonaro está inelegível e o Lula não? É esse o ponto. O que o Lula faz solto na política? O Lula deveria estar preso até o presente momento, até porque ele cometeu crimes, né, inafiançáveis, né, vamos dizer assim. Mas estão Né? querendo prender o Sérgio Moro, né? Crimes contra a pátria, né? Então ele deveria pagar por esses crimes, logicamente, na cadeia, que é o lugar que ele jamais deveria ter saído. Ele acabou sendo solto através de um ex-militante do MST. Querem jogar a todo momento essa conta para o Bolsonaro, sendo que, na verdade, o Lula foi solto através de Edson Fachin, ex-advogado do MST. Né? Ponto final. Ponto final. Né? E assim, né? Fachin, Lula, Barroso, Moraes, ninguém solta a mão de ninguém ali. Ninguém solta a mão de ninguém ali, né? Logicamente, né, pode ser que o Milei tenha alguma dificuldade junto ao Congresso lá na Argentina, lá na Argentina, né? Porque eu prevejo um cenário muito parecido com o qual o Bolsonaro presenciou aqui no Brasil perante sua gestão, né? Ele teve alguma dificuldade ali para aprovar projetos junto ao Congresso Nacional, né? Eu acredito que com o Milei não será diferente, né? Mas cabe a nós apoiarmos a direita mundial, né? Desde Milei até mesmo Donald Trump, né? Que virá muito favorito agora para ganhar nos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida que voltará legitimamente à Casa Branca, né? Lugar ao qual ele jamais deveria ter saído, tanto quanto o presidente Bolsonaro junto ao Palácio do Planalto, né? Então é isso.
Desejo boa sorte ao presidente Bolsonaro nessa sua empreitada lá na Argentina, né? Logicamente, o Lula está muito irritado, tanto que não foi, né? O Milei não comunga, né, com as ideologias defendidas pelo Lula e, logicamente, o Lula vai se desesperar quanto a essa cerimônia que não só contará com a presença do presidente Bolsonaro, contará quase de certo, né? Acredito certamente, né? Com o Donald Trump. Afinal de contas, Donald Trump é uma força motora, né? Que compõe ali a Norte América, né? Ele jamais deveria ter saído lá da Casa Branca. Por que saiu, a gente não sabe, né? São outros 500, né? Mas enfim, desejo boa sorte ao presidente Bolsonaro, desejo boa sorte ao Donald Trump e também desejo boa sorte ao Milei e, logicamente, por fim aqui presto meu repúdio ao Lula, que que na verdade desmereceu a legítima vitória de Milei. Afinal de contas, quem deveria se preocupar mesmo é o próprio Lula. Afinal de contas, cada vez mais ele se encontra com complicações. Afinal de contas, a sua rejeição cada vez mais tem aumentado. Então, presto o meu repúdio ao Larápio, né, que sequer deveria ser candidato, deveria estar preso, não solto. Parabéns ao presidente Bolsonaro por decidir ir à Argentina e, logicamente, desejo boa sorte ao Milei. Então, meus amigos, se inscreve, compartilha, é muito importante. Seu compartilhamento, gosta do nosso trabalho? Tem um Pix na descrição do vídeo, você pode nos ajudar lá com o Pix, ajudando lá com 10, 15, 20 centavos, não tem problema não de valores. Se não puder, só seu like está valendo. Então, ó, senta o dedão no like e vai compartilhando, é muito importante. Muito obrigado aos inscritos e sejam muito bem-vindos. Mas antes de passar para a segunda pauta aqui, tem uma palavra aqui de Deus que está lá em Neemias. Neemias, pega a tua Bíblia aí, tá com ela aí. Pegue lá a tua Bíblia, tá lá em Neemias, a partir do versículo 19, tá? Versículo 19. Então disse o Senhor: todavia, pela multidão das tuas misericórdias, então deixaste de deserto a coluna de nuvens, nunca deles se aproximou no apartou de dia para os guiar pelo caminho e nem a coluna de fogo, tá ok, meus amigos? Então inscreva-se e compartilhe. Vamos aqui, tem mais um pedacinho aqui, um restinho aqui. De noite para a coluna, para os alumiar e mostrar o caminho de onde havia de ir, e disse: deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retirasse da sua boca, e água lhe deste na sua sede, né? Okay. Quais são Neemias a partir do versículo 19. Isso. Então é isso. Então, meus amigos, se inscreve, compartilhe, dê aquele like. Sempre trazendo uma palavra aqui, às vezes ele me ajuda aqui, porque sabe como é que é. Isso é importante a gente ler em conjunto. A palavra de Deus é para você destrinchar, é muito importante. Se inscreve, compartilhe, dê aquele like. Temos live nesse canal, gente, toda segunda, quartas e sexta-feira, sempre no intervalo aqui, a gente faz o comercial. É um comercial da palavra de Deus, tá ok? Se inscreve e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, está lá em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor Jesus Cristo, né? Jeremias 29:11, Jeremias 29:11, Jeremias 29:11. Deus é o Rei do mundo, ok? Vamos aqui ao segundo tema desta live, né? Grupos agem contra suspeitos de crimes do Rio de Janeiro e polícia investiga.
a ação de criminosos provocou onda de revolta na zona sul da capital fluminense. Vamos aqui, ó, moradores do bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, têm se organizado para agir contra suspeitos de cometerem crimes na região. Nas redes sociais circulam imagens de pessoas, incluindo adolescentes apontadas como autoras de ocorrências, né? No entanto, ações denominadas de justiçamento, se comprovadas, podem caracterizar prática criminosa. A Polícia Civil informou que tomou conhecimento da situação, envolvendo a mobilização de grupo de justiceiros. Inclusive está aqui, ó, abre aspas, diligências estão em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer fatos, informou a corporação. A atuação desses grupos ocorre em um momento em que o bairro se assusta com a reincidência de casos de criminalidade, como assaltos. Na noite do último sábado, um empresário foi assaltado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, um dos principais do bairro, né? Uma das principais do bairro, após tentar localizações do bairro, né? Após tentar ajudar uma mulher que estava sendo ali alvo de crime, né? Então tá aqui matéria do jornal Pleno News, né, que fala sobre a situação de Copacabana, né, que veio à tona, né, nos últimos dias, né, por conta dessa onda, né, de criminalidades ali no local. Então a gente vai falar sobre esse assunto mais polêmico aqui, ainda nessa edição, né? Aliás, nesse tema, né? Enfim, pode mostrar essa matéria e em seguida traremos as nossas opiniões. Pleno News. Tá ok, meus amigos? Matéria tá aqui, ó. No Pleno News. Grupo se forma em Copacabana para defender o bairro. Tá ok, gente? Tá ok? Tá aqui, matéria tá no Pleno News. Tá ok? Mas vamos falar, até porque nós estamos falando diretamente aqui do Rio de Janeiro. Agora chegou a hora, tá? Então a gente deixou esse tema para falar agora. Por quê? Nós temos um prefeito daqui do Rio de Janeiro que se diz que o Rio de Janeiro tá uma maravilha. Ele fala aí por todo mundo que tá ali, o Rio de Janeiro não tem... Ele inventa um monte de desculpa. Dança carnaval, bota chapeuzinho na cabeça e tá tudo certo. Mas, vamos lá. Eu convido o Eduardo Paes, é parente do Larápio, é parente do Lula. Ele faz parte do grupo do Lula. Fez campanha pro Lula. Ninguém solta a mão de ninguém. Fez campanha, ele fez o L. Ele é aquela turma de Sérgio Cabral. Entendeu? Aquela turma lá, ninguém solta a mão de ninguém. O Sérgio Cabral mora lá em Copacabana. Aqui do lado. Copacabana. Entendendo? Ele amarrou aquele lencinho na cabeça, roubando o Rio de Janeiro. É um mais considerado, faz parte desse pessoal, que tinha que pegar era ele mesmo, dar um cacete nele, entendendo? Aí, eu sou contra a violência, não estou falando contra a violência, não. Sou contra a violência, ninguém pode bater em ninguém tem direito de fazer isso aqui. Agora eu convido o Eduardo Paes, convidando o Eduardo Paes para dar uma volta em Copacabana, ali na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, ou na Atlântica, relógio de ouro no pulso, um telefone celular de marca, no mínimo um iPhone de 12 mil reais, 15 mil, 20 mil reais, andando ali em Copacabana, sem segurança, não precisa de segurança. Para que segurança armada? Não precisa de segurança. Para quê? Então, Eduardo Paes, está convidado, tá? Copacabana. Relógio celular. Sem segurança. Celular não precisa. Sem segurança armada. Sem segurança armada. Não precisa de segurança. Afinal de contas, como é que é? Tu não vai para aquele carnaval ali, dançar lá no negócio do carnaval, eu não sou contra o carnaval, cada coisa tiver do jeito que quer. Mas agora um prefeito que vem à rede social falar que o Rio de Janeiro tá mil maravilha, pô, meu amigo, se a conversa vai boi dormir, até porque eu moro aqui no Rio de Janeiro. Tá vendo? Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Lembra-se do asfalto que tu tá fazendo lá no Itaiangá, lá em cima. Lembra-se do asfalto que tu tá fazendo lá. O asfalto, o cara tá colocando asfalto lá, o asfalto tá derrete, basta chover, derrete o asfalto todo. A água leva todo o asfalto. Então é uma mentira
que esse cara está falando. Se as pessoas estão lá em Copacabana, que eu não acredito nisso, negócio de Copacabana, pode ser uma coisa ali localizada, que alguém se aborreceu com alguém ali. Teve o tiozinho que foi assaltado, levaram o celular do tiozinho, levaram todo o dinheiro dele, deram uma queda de asa no tiozinho, bateram nele, e os caras ficaram chateados, ficam chateados com isso. Agora, eles estão querendo, por que não combate esse tipo de crime lá no bairro de Copacabana? Porque é mais fácil de achar os caras que estão fazendo esse tipo de coisa lá, que eu acho que deve ter ali um paterneiro, o pessoal tá tomando mais cervejinha ali, o negócio. Ali sim, pode ter se aborrecido com alguém, ouvir alguém assaltando alguém ali, se aborrecido. Agora, tá convidado o Eduardo Paes, tá vendo? Copacabana, vai em Copacabana. Nesse mesmo horário que eu tô fazendo esse vídeo, por volta de 19 horas, e são 20 horas, agora não. Deixa para ir por volta lá para 1 hora da manhã. Copacabana, celular, relógio no braço. Relógio de ouro no braço. Você só anda com ouro no braço. Ando com ouro, sem segurança. Mas eu quero que tu me responda o seguinte, né? Por que tem aumentado a criminalidade no Rio de Janeiro? Por causa dessa inversão de valores. Porque nesse governo atual que está agora, que é o Lula. Então isso aumentou a criminalidade do Rio de Janeiro. Inclusive, tem uma notícia aqui, pessoal, que Lula mais Flávio Dino preparam um indulto natalino para presos, pessoal. Isso é uma vergonha. Para que isso aí? Isso está baseado na verdade, pessoal. Isso é uma vergonha, gente. É vergonhoso. É vergonhoso, né? É vergonhoso isso aí. Mas é vergonhoso. O que esperar dessa esquerda, né? Os caras gostam desse tipo de governo. Entendeu? Que não combate nada, deixa por lá, e dá tempo de quebra. Você tem o STF que não deixa a polícia trabalhar, entendeu? Que tudo é uma choradeira danada. É uma choradeira. Porque não pode. Porque não pode. Não pode. Quer dizer, os caras podem. Os delinquentes podem fazer o que quiser, a polícia não pode reagir. Quer dizer, eu sou totalmente a favor da polícia. A polícia do Rio de Janeiro é uma das melhores polícias do Brasil. Infelizmente, nós temos um judiciário que não deixa a polícia do Rio de Janeiro trabalhar. É simplesmente isso. Agora, não esquece não, o convite está de pé. Eduardo Paes, eu e você. Eu vou andar em Copacabana por volta de 1 hora da manhã, vou pegar meu melhor cordão que eu tiver aqui de ouro, vou andar com relógio, e eu quero que você faça o mesmo. Mas vai por volta de 1 hora, 3 horas da manhã, dando aquele balão ali na praia, tranquilidade. Bota um óculos para ninguém te reconhecer, de relógio no braço, e dá uma de turista lá para te ver o que é que vai acontecer com você. Vão te detonar, meu amigo. Ô Eduardo Paes, vão te detonar. Tu para de estar mentindo aqui no Rio de Janeiro, que aqui tem café no bule. Para de estar mentindo para a população, tá? Para de estar mentindo. Para de estar mentindo. Tu for ali andar de relógio no braço, tu perde teu relógio e perde até as calças. Veja o que aconteceu aí agora há pouco tempo. Teve um show aqui no negócio, tem uma pessoa que via de fato porque não tinha água, por uma irresponsabilidade da prefeitura, que é irresponsável, que ela tinha por obrigação de deixar as pessoas entrar. Também é culpa da prefeitura. Tanto da empresa como a prefeitura é responsável por isso. Porque ela tinha que ter pessoas fiscalizando ali, as pessoas com 40, 60 graus entrando ali, tinha que ter água para a pessoa entrar. Mas essas empresas, elas fazem questão, já tem um esquema de entrar não pode entrar no campo de futebol, agora agora pode. Depois tudo acontece de errado, agora pode. Tá vendo? Quer dizer, a fiscalização da prefeitura aqui é uma porcaria, deveria ter sido mais negócio lá. Você liga para a prefeitura, ninguém resolve nada. Você diz, tem um trânsito ruim em tal lugar. E ninguém resolve nada. Tem um atendimento automático que fala que funciona 24 horas. Mas tu ligar para lá 24 horas, tem nego dormindo lá, não para te atender. É simplesmente, tu manda poda de uma árvore. E eles vão levar 3 meses para vir na tua casa, para olhar, para ver se... Não, vamos ver se pode ou não pode. Tá. Depois que a árvore cai em cima da casa de alguém, aí desaparece lá, como salvador da pátria. Isso é o governo do Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. Isso é a responsabilidade da prefeitura. Veja o que eles estão fazendo no asfalto do Rio de Janeiro. Asfalto podre, asfalto de má qualidade, tá entendendo? Podre. E todas as obras são para inaugurar em outubro do ano que vem, porque ele é candidato de novo.
tá? Candidato de nada, que deveria estar preso, que ele é do mesmo grupo ali do Sérgio Cabral. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, mas não tem nada de justiceiro de nada. Foi algumas pessoas que se aborreceram ali por negócio de ver tanta coisa errada ali e não ter um retorno. Acontece isso. Aconteceu isso. Os caras se aborreceram, pegaram o Zé Ruela lá que estava roubando alguém, deram um cacete nele e, entendeu? Aí parece, de repente, alguém que gravou gravaram lá e botaram lá. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem isso no Rio de Janeiro. Tá ok, gente? A polícia do Rio de Janeiro é a melhor polícia do Brasil. Eu estou só falando para você. Sou a favor da polícia. Se a polícia me abordar ali embaixo, eu tenho por obrigação de dar a chance do cara me abordar, ver se eu estou armado, se eu não estou armado, ponto final. Agora tem gente que não quer ser abordado pela polícia, porque naturalmente está armado, deve para a polícia. Tem medo de botar o nome lá no negócio da polícia e descobrir que ele está com dívida, deve para a justiça, tem andamento de processo contra a pessoa, e ponto final. Se você não deve, não tem por que a polícia te abordar e te levar preso, porque você não deve nada. Então, sou a favor da polícia. E contra os larápios que estão aí, os colarinhos brancos. Tá? Tem muito larápio de colarinho branco. Ali na Avenida, ali em Copacabana, tem um ali que o pessoal está querendo dar um saco. Estou querendo bater um papo com ele. Tá vendo? Ele diz que agora é influenciador digital. Tá vendo? Aonde chegamos? Aonde chegamos? Nós temos um prefeito que é um desprefeito no Rio de Janeiro, que verbe mentindo para todo mundo, que o Rio de Janeiro está maravilha. Está maravilha, o Rio de Janeiro está abandonado. O Rio de Janeiro está abandonado, o Rio de Janeiro, rapaz. Tu vê as ruas da Zona Oeste. Nós estamos falando aqui, negócio, mas tu vê ali para Campo Grande. Tu vê como é que tá as ruas daqui no estado do Rio, na Baixada, como é que tá. Entendendo? O índice de violência é muito grande. Porque não tem saneamento básico, não tem nada disso, porque a prefeitura não dá assistência nenhuma para esse tipo de pessoa. A prefeitura quer aonde se a Globo estiver filmando lá, ela está lá. Aí está lá o Eduardo Paes. Está lá a mulher dando microfone para ela, falando em negócio de microfone. Teve uma repórter da Globo aí que parece que estava fazendo uma entrevista e está no Jornal Cidade lá, parece que foi assaltada. Então, se inscreve, compartilhe, gente, dá aquele like, mas fora Eduardo Paes imediatamente. Está na hora de mudar esse Rio de Janeiro. Tem que mudar. Tem que mudar. Todo mundo vai para ali dizendo que é honesto. Depois sai dali como Lalau. Se inscreve e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, né, pessoal? Eu credibilizo tanto o Eduardo Paes quanto o Lula pelo aumento da criminalidade pelo Rio de Janeiro, né? Afinal de contas, o que ambos defendem, né, são justamente essas imoralidades, essas irregularidades, né? Sempre estiveram no viés da esquerda a defesa do criminoso, em detrimento do cidadão de bem, né? Propriamente, o Eduardo Paes fez o L em outubro de 2022, né? Agora eles querem bancarem que são a favor de Israel. Não tem isso, pessoal, não tem isso. A esquerda é contra a liberdade de religião, né? A liberdade de religião. Agora, se você não respeita a religião das pessoas, meu amigo, eu acredito que você, de repente, possa estar no país errado, né? Porque aqui somos maioria de cristãos. Nós aqui seguimos essa palavra aqui de Deus, né? Essa palavra de Deus, né? E quem fez, todos aqueles que fizeram maldade nesse mundo, prestará conta no julgamento final com Deus, né? Então, o Senhor Jesus é o justiceiro de todas as causas, né? O justiceiro de todas as causas. Agora, quem defende ideologias desse mundo aqui, né, vai pagar um preço muito alto, vão pagar um preço muito alto, né? Eu entendo que tanto a rejeição do Lula quanto a rejeição do Eduardo Paes só tende a aumentar diante desse caos que se encontra aqui o Brasil, né? O Eduardo Paes, eu já até disse aqui, fez campanha escancarada por Lula,
né? Agora ele está querendo se desvencilhar perante a ruína que tem se tornado esse desgoverno do PT. Mas sempre esteve no viés do Paes a corrupção. E ele se iguala ao Lula nessa questão. Nessa questão. Ponto final, né? Se você olhar a ficha do Eduardo Paes quanto a crimes, é extensa. Se você olhar também a ficha criminal do Lula, é extensa também, né? É sem procedente também. Quer dizer, a gente está falando aqui de dois criminosos e não de dois políticos, né? No final de 2022, em uma última passagem pelo Rio de Janeiro, na sua pré-campanha para as eleições, o presidente Bolsonaro fez questão de detonar o Eduardo Paes, por justamente prestar esse apoio irrestrito ao Lula, né? Ou seja, é um esquerdopata. A gente está falando de esquerdopata que não tem nenhum compromisso para com esse nosso país aqui, para com esse nosso país, né? Para com assim, não só para com o nosso país aqui, mas para com a cidade do Rio de Janeiro, né? O Eduardo Paes está muito mais preocupado em pular o carnaval do que propriamente A cuidar da cidade, né? A preservar, né? A preservar a capital do Rio de Janeiro, por exemplo, que está à deriva, né? A gente não vê aonde está ou aonde esteve Eduardo Paes esse tempo todo, né? Porque ele não aparece, ele não faz nenhuma ação boa que traga benefício à população, muito pelo contrário. O que a gente vê aqui é um desgoverno, a gente não vê, a gente vê muita omissão, né? Muito mais omissão do que ação, se é que tem ação, né? Se é que o Eduardo Paes faz ação, porque ele desconhece essa palavra, né? Eu acredito que ele se iguala ao Lula até nisso, né? Porque tanto quanto o Lula, ele é omisso, né? Então, assim, sempre esteve no viés do Eduardo Paes a corrupção, a omissão e também a mentira, né? O que o Eduardo Paes conta de mentiras não está no gibi, né? Não está no gibi. Eu poderia contar inúmeras questões que ele trouxe à tona em sua campanha e não cumpriu, né? Enfim, falar sobre Eduardo Paes é igual falar sobre o Lula. Afinal de contas, eles são muito parecidos. Esquerda, né? E no lugar de criminoso, né? No lugar de quem comete, independentemente de quando fez essa prática irregular, né? É na cadeia, e ponto final, é na cadeia. Eu faço mesmo aqui, desafio Eduardo Paes a comparecer lá em Copacabana com o celular e relógio. E sem segurança armado, porque, pelo que eu sei, o Eduardo Paes é a favor do desarmamento. Ou seja, é um baita de um hipócrita, porque ele certamente anda com seguranças armados, mas em contrapartida defende desarmamento, ou seja, muita hipocrisia, né? Mas o que esperar de um esquerdopata, né? Né? O Eduardo Paes, basicamente, ele só serve para aparecer em época de eleição. Ele é o tipo velho político, né? É o velho político que se promove apenas em período de eleição, né? Ele só aparece nessa época, né? Em detrimento dos outros dias, né? Não gosta de ser cobrado, né? E quem não quer ser criticado, quem não quer ser cobrado, quem não quer ser hostilizado, que fique em casa e não exerça nenhum cargo público. Isso. Afinal de contas, político é empregado e não empregador, né? Agora, se você não quer ser criticado, se você não quer ser achincalhado, o que você faz na política, né? É esse o princípio de tudo, né? E é isso que moveu muito das críticas do Bolsonaro propriamente ao Eduardo Paes. Fora, logicamente, o apoio do mesmo, né, do Eduardo Paes, ao Lula,
que sequer deveria ser candidato. Agora ele quer tirar o dele da reta. Mas a gente não esquece o que o Eduardo Paes fez no verão passado. Né? Claro. Ele fez o L e tem que bancar esse L até o fim. Né? Tem que bancar esse L até o fim. Com certeza agora, com a candidatura do Ramagem à Prefeitura do Rio, ele será expulso, ele será expurgado do Rio de Janeiro. Né? Afinal de contas, ele jamais deveria ocupar qualquer cargo público. Né? Desde prefeitura até mesmo governo de estado, porque outro dia ele estava concorrendo a governador do Rio de Janeiro. Ou seja, é um sujeito que não tem nenhuma capacidade política para estar, né, para estar na política, né, e logicamente, não tem nenhum cacife, né, nenhuma capacidade para gerir qualquer tipo de estado, né? Ou seja, é um analfabeto tanto político quanto no geral, né? Enfim, eu entendo que esse aumento na criminalidade do Rio de Janeiro se atribui tanto a Lula quanto ao Eduardo Paes, cabe, né? Cabe à população que se revoltar mesmo, né? Mas agora também com a polícia prestar, né? Prestar qualquer tipo de ação para conter esse tipo de criminalidade que tem advindo lá em Copacabana, né? É um local que sempre foi rodeado ali de localizações muito suspeitas, né? E então é um local muito suscetível a esse tipo de assalto, né? Agora está chegando o fim de ano, né? Muitas pessoas não irão, né? Na verdade, via o Rio de Janeiro justamente por conta desse aumento, né? Desse aumento de irregularidade, né? De crimes mesmo no Rio de Janeiro, né? Basicamente o Rio de Janeiro está à deriva, né? E eu entendo assim que o lugar, né, tanto do Lula quanto de Eduardo Paes é na cadeia e não na política. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal, gente, toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas, em dois canais aqui, que é o Brasil no Ponto News e 100% Brasil, tá ok, gente? Então inscreva-se, compartilha e sejam muito bem-vindos. Vou ler um versículo aqui, lá no Salmo 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá ok, gente? Só esse pequeno texto. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é maravilhoso. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá, né? Ok? Enfim, é preciso que cada vez mais a gente preze aqui pela palavra de Deus, né? Afinal de contas, cada vez mais nesse mundo caótico, né? E ainda mais com esse aumento na criminalidade lá em Copacabana, é preciso que a gente ore não só, né? Não só pela nossa família, mas pelos outros, por nós, né? Mas também por Israel, né? Que tem passado por essa dificuldade lá perante a invasão do Hamas naquele país, né? Isso. Vamos aqui ao último tema desta live, né? Vamos falar aqui propriamente sobre essa pesquisa que saiu no dia de hoje, né? Que mostra um aumento na avaliação negativa de Lula, né? Vamos lá, vamos aqui ao conteúdo dessa matéria. Total de entrevistados que avaliou a gestão, entre aspas, do petista, taxou como ruim ou péssima, né? Aqueles que taxaram ruim ou péssima, né? 25%, né? Em setembro foi para 30% agora, né? Agora em dezembro, né? De 25% de setembro foi para 30% agora, né? Ou seja, cada vez mais a gente vê esse desgoverno degringolando, né? Se destruindo, se autodestruindo, né? Enfim, matéria que está no jornal Pleno News, pesquisa mostra a avaliação negativa de Lula aumentando. Matéria que está no jornal Pleno News, enfim, pode mostrar a matéria e seguir traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, meus amigos? Matéria tá aqui, ó. Pleno News, tá?
a avaliação de Lula é um desastre, tá ok, gente? Segundo o filósofo Bolsonaro, mais conhecido como presidente da República do Rio de Janeiro, do Brasil, ele será, Mostra a Bíblia Sagrada ali. ele será o ministro do turismo dele. Isso. Ó, aqui está a palavra de Deus, gente. Essa aqui, leia, é a importância que isso aqui tem para toda a família brasileira. Porque o que estamos passando no momento, nós temos que orar muito pelo Israel, pelo Rio de Janeiro, pelo nosso país, porque não dá. Nós estamos num governo aí que cara, não tem uma coisa boa nesse governo. É tudo que não presta, tá entendendo? Tudo que não presta. Você não vê, são 37 ministérios. Para que tanto ministério? Bolsonaro reduziu, quer dizer, ele quer imposto, não para. Como é que o empresário vai investir num país desse aí? Ele tira o dinheiro daqui e vai embora para lá. Ele está taxando os milionários estão aí. Tudo falindo e tirando o seu dinheiro daqui. É muito fácil para quem tem dinheiro. É muito fácil para quem tem dinheiro tirar o seu dinheiro daqui, investir em outro país. Entendeu? Até que venha o governo Bolsonaro novamente. Eu digo assim, o governo Bolsonaro precisaria de uns 4 anos, mais 4 anos, para que, em seguida, assim, direto, para que esse país se livrasse definitivamente desse comunismo que tenta implantar no nosso país aí. Temos que orar muito. Tem que orar muito. Essa esquerda tenta implantar no nosso país. E aí destrói a família, destrói o povo brasileiro, destrói a nossa credibilidade cada vez mais, porque é um cara que só quer viajar. Tudo que esse cara fez agora foi viajar. O país, vocês que se lascam aí. Tô nem aí, não mandei você me eleger, então se lasca aí, tá entendendo? Eu tô nem aí. Eu não mandei você. E vou gastar o dinheiro de vocês, seus bandos de otário. É assim que ele trata a gente. Assim que ele trata nós. Entendeu? Quer dizer, os burros somos nós. Essa conta não me pertence. Não me pertence. Mas na cabeça deles, acham que vocês que fizeram o L, eu não fiz o L. Eu sou de direita, eu sou bolsonarista. Tá vendo? Eu vivo a minha vida pela fé. Eu vivo a minha vida pela Bíblia Sagrada. Eu vivo a minha vida orando todo dia, até pelo próprio governo dele, para que dê certo. Para que a gente não entre nesse comunismo que aí estão querendo implantar no nosso país. Tá vendo? O Lula, ele é corrupto. Tá vendo? Ele é corrupto, é um cara que não acredita em Deus. Porque se acreditasse em Deus, ele não indicaria Flávio Dino para ministro do STF. É o Zanin. Tá vendo? Então ele é um corrupto e continua sendo corrupto. Então essa máquina ninguém vai tirar dele. Pode mandar pagar o Google para tirar lá o negócio, como o Haddad fez, fizeram para tirar o Google. Mas não tem jeito. Tá vendo? Continua. Né? Só que tem que agora ver uma história. Que eles estão querendo mandar prender Sérgio Moro, que mandou prender ele. Entendeu? Isso aí não vai acontecer. Não cabe isso, tá vendo? Então, gente, né, tá entendendo? Então, gente, o que aconteceu, eu oro até pelo governo dele, porque tem muita gente sofrendo. Os nordestinos estão sofrendo, porque ele ofereceu picanha e deu abóbora para as pessoas. Cadê a picanha? Não, até mesmo a abóbora. É lá do Lula. Mas olha o estado, o Maranhão está empobreceu com o Flávio Dino. Tá vendo? Empobreceu com o Flávio Dino, o Maranhão. A Bahia foi pro limbo, tá vendo? O Ceará, a mesma coisa, tá vendo? Aí o que é que acontece? Acontece que o Brasil, se haja necessidade disso, eu sou nordestino, moro no Rio de Janeiro há muitos anos. Agora eu te pergunto o seguinte, eu não vejo essa inversão. Ninguém daqui para lá ia atrás de emprego lá, atrás de oportunidade no Nordeste, ou nordestino. Não vejo. Sinceramente, eu não vejo. Eu vejo muito nordestino, graças a Deus, que ele vem para cá, e aqui no Rio de Janeiro e São Paulo acha oportunidade, como em outros estados aqui do Sudeste. Tinha necessidade do nordestino vir para cá, para o Rio de Janeiro, tá de emprego? Não. Lá teria isso, porque nós tivéssemos um governo, um governador que realmente se preocupasse com o povo. Entendeu? Se preocupasse com a população. Mas não, se preocupa apenas com o bolso deles. Entendeu? O povo quer ficar cada vez mais sem saber de nada, porque só
eles conseguem enganar a população. Essa venda é feita, sabe por quê? É dado para essas pessoas, é pago desses valores, tá entendendo? Esses valores são tirados do nós. Aposentadoria, tu acha que o governo dá aposentadoria para ninguém? O governo dá aposentadoria para ninguém, rapaz. Não dá aposentadoria para ninguém, não. A aposentadoria é do mais jovem que dão para essas pessoas, tá entendendo? Essa é a verdade, tá entendendo? Aqui dentro, ó, tem muita coisa boa. Então, a família brasileira continua orando, eu continuo orando, inclusive orando por esse desgoverno do Eduardo Paes no Rio de Janeiro, tá entendendo? Porque a hora deles vai chegar, porque o entendimento com Deus, aqui nós podemos passar ileso, tá entendendo? E o que a gente vai se lembrar dessas coisas? Vamos se lembrar da coisa boa que foi feita pelas pessoas pelas pessoas que fizeram o bem nesse país. E a esquerda nunca fez nada de bem para o país. Não é à toa que o PT está aí à deriva, tá entendendo? Ele consegue perder hoje para o PCO, para esses partidos fraquinhos aí. Porque ninguém quer mais entrar nisso aí, viu que isso aí é ali. Só não dá para a gente entender que um partido desse aqui leva você para o caminho do mal, para o caminho ruim, para o caminho da destruição, para o caminho da miséria, para o caminho de coisa que não presta, de tudo que é ruim. Qual foi o projeto bom que o PT fez na vida? Me mostra para mim. Durante 16 anos do Lula, da Dilma, de todo mundo. Qual foi o projeto bom que... Cara, o projeto bom já começou do governo Michel Temer para cá. Começou, apesar de Michel Temer também ser de esquerda, mas já começou a melhorar, porque ele viu que vinha um presidente da República com bala na agulha para resolver o problema do Brasil. Isso. E tentamos. A diminuição da criminalidade baixou de 60 para 40, e tá aí. Entendendo? Mas voltou a tudo que era antes, porque o governo não está nem aí para a população, está se lixando, popó. Veio o Rio de Janeiro. Então, esse negócio de justiceiro, isso é conversa fiada, entendendo? Isso é agora conversa falando fiada. sobre a pesquisa. Tá entendendo? Pesquisa. A pesquisa já está na cara. Esse governo é desaprovado pelo povo brasileiro. Como o Bolsonaro acabou de falar, ele não tem. Aonde eu ando no Brasil, como o Bolsonaro falou, eu sou bem recebido. O cara tem que viajar para o exterior porque ele é mal visto aqui no próprio país. Mas o cara ganhou com 60 milhões de votos, entendeu? Aonde está esses 60 milhões é que ninguém sabe. O cara não consegue levar 2.000 pessoas para Copacabana, para Cinelândia, onde é reduto dele fazer manifestação. Não consegue levar 1.000 pessoas para a Avenida Paulista, porque o governo dele cada vez mais está caindo, está se acharcando. O que eles estão até hoje comemorando é do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro, que deixaram o cofre cheio, deixaram o cofre no azul. Entendendo? E eles estão conseguindo destruir o país. Não estão conseguindo construir o país, estão destruindo o país. Vou falar novamente da transposição de Rio-São Francisco. Eles conseguiram arrebentar, fechar as comportas do Rio-São Francisco para que as pessoas morressem de fome, morressem sem beber água lá, sem ter água lá, para que voltasse aquela indústria do carro-pipa lá. Se inscreve e compartilhe, mas essa pesquisa está certíssima e o Lula tem fora Lula imediatamente. Tá vendo? Tem que impeachment esse esquerdopata chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Impeachment ele, não merece ser presidente. Ele saiu dali por causa do Fachin que botou ele na rua. Mentiu. Ninguém sabe o que aconteceu. Mas o Sérgio Moro tem razão, Deltan Dallagnol tem razão nisso aqui. Eles têm razão, sabe por quê? Porque eles mandaram prender esse cara e o Fachin mandou tirar. Se inscreve e compartilha. Pesquisa ruim. Tem que ter muita ressalvas. Eu tenho muitas ressalvas quanto ao Deltan, tanto ao Deltan quanto ao Sérgio Moro, né? Porque esses são aqueles que compõem o tucanismo, né? Tucanismo na Lava Jato, né? Eu acredito que eu acredito assim que o Deltan agora faz parte do Partido Novo e por si só o Partido Novo é um partido suspeito, né? Eu não acredito que o Partido Novo seja de direita, acredito que o Partido Novo seja um liberal, né? Um partido liberal globalista que apoia a Agenda 2030. E também o dono do partido, né, que é o seu João Amoedo, né? João Amoedo apoiou o Lula, né? Ou seja,
em todos os ângulos, o Partido Novo é um partido suspeito, né? É um partido assim que não me traz coisas boas, né? É por isso que eu critico tanto, né? Critico tanto João Amoedo, mas não só João Amoedo, mas agora o Deltan por ter se filiado a esse partido que, no meu entendimento, não tem compromisso nenhum para com o Brasil, né? Quem tem de fato compromisso para com o Brasil é aquele que já governou esse país por 4 anos, né? E fez o melhor que pôde, né? Criou o Pix, levou água para o Nordeste e, logicamente, concedeu mais de 400 títulos de propriedade rurais, né? Além do qual, o próprio Bolsonaro sempre defendeu os versículos bíblicos que estão aqui na Bíblia. Bíblia Sagrada, tá ok, pessoal? Ele sempre se baseou no João 8,32. E o que está escrito lá no João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi justamente com esse ditame, né, que ele foi eleito presidente da República, né? Eu acredito que ele foi um milagre em ter sido eleito, né? Porque o Brasil adivinha de 30 anos de esquerda, 30 anos, de 85 até 2018, até porque eu considero o Michel Temer de esquerda também, né? Tem gente que diz que não, mas ele foi vice da Dilma, pessoal. Ele foi vice da Dilma, né? Ou seja, uma vez vice da Dilma, sempre vice, né? Sempre vice da Dilma, né? Então, assim, um sujeito que compôs a chapa da Dilma nunca será um sujeito confiável, né? Porque ele fez questão de fazer um acordo com o Bolsonaro em setembro de 2021, né? Após o 7 de setembro de 2021, ao qual prejudicou o país, né? Logicamente, o Bolsonaro sempre esteve com o patriotismo ao seu lado, né? Nunca fez questão sempre fez questão de ajudar esse país, ao invés de atrapalhar que é o que faz a esquerda, né? Ele sempre visou um Brasil melhor, né? É esse o ponto cerne que o Bolsonaro, essa é a diretriz que o Bolsonaro sempre seguiu, né? Mas o ponto que eu sempre faço questão de ressaltar aqui é que o Lula, né, sempre esteve preocupado com as suas próprias ideologias, né? Desde o comunismo até mesmo o socialismo, né? Que são duas ideologias nefastas que nunca funcionaram em país nenhum. Mas o que eu faço questão de ressaltar é que o Lula sempre, em uma ocasião lá no foro, em uma reunião do Foro de São Paulo, fez questão de falar o seguinte, que tem orgulho de ser comunista, né? Em 2022, um programa do SBT falou que é um socialista refinado, ou seja, ele defende essas ideologias, né, que nunca funcionaram em país nenhum, mas que ele quer trazer porque quer trazer ao Brasil, ele quer transformar o Brasil numa Venezuela, né? Ele quer transformar o Brasil numa Venezuela. Sempre esteve no viés do Lula a vontade não só de fechar a imprensa, mas de fechar o Congresso, né? Afinal de contas, a esquerda é igual em todo mundo, né? Não só esse viés totalitário sempre esteve, né? Sempre esteve no sangue, por assim dizer, do Lula, mas também a corrupção e, logicamente, a mentira. O que ele mentiu e não cumpriu enquanto fazia a sua campanha não está no gibi, né? Eu poderia elencar inúmeras falsas narrativas disseminadas pelo Lula aqui, mas, né? Mas mentir sempre esteve no DNA do larápio, né? E essa é uma frase que nunca deixará de ser verdade, né? Mas assim, não me surpreende que uma pesquisa dessa venha à tona, né?
Eu nunca fui de acreditar em pesquisa de Datafolha, até porque quem acredita em Datafolha acredita em Papai Noel também. Tá chegando o Natal, tá, pessoal? Acredita em Papai Noel também, né? Então, mesmo que o Datafolha mostre um aumento na negatividade do Lula, né? Na negatividade do Lula, né? Na avaliação negativa do Lula, eu não acredito no Datafolha. Por que eu não acredito? Porque aqui só mostra que 57% dos brasileiros estão insatisfeitos. Isso. Eu acredito que é muito mais, né? São muito mais que 57%, né? Eu acredito que a reprovação do Lula é recorde, pessoal. É unânime, né? É unânime. Afinal de contas, o sujeito desse sequer deveria ser candidato. A chapa do Lula deveria ter sido cassada. Porque não foi? Porque o TSE é um reduto do PT, né? E quem faz parte do PT? O Lula. O Lula, né? Quem praticamente criou o PT foi o Lula, né? Ou seja, o TSE nunca iria se contrapor ao Lula porque defendem as mesmas ideologias pregadas pelo próprio Lula, né? Ou seja, assim, a nossa justiça está aparelhada, estamos sob um desgoverno no Brasil, né? E, logicamente, também o Rio de Janeiro não tem prefeitura, né? Não tem prefeitura, né? Mas não me surpreende que uma pesquisa dessa venha à tona, né? Continuo não acreditando no Datafolha. Eu acredito que já passou muito tempo de 57%. Afinal de contas, qual o compromisso que o Lula tem para com o Brasil? Ele sempre, quando tem oportunidade, foge da população, fugia dos debates de 2022, agora foge da população, porque ele só fala em democracia da boca para fora, né? Ele só fala em democracia por falar, né? Mas cadê quem faz né, quem realiza a democracia em sua concretude, né? Faz uma democracia plena, porque todo dia, praticamente todo dia, enquanto podia, o Bolsonaro fazia questão de ouvir cada cidadão que estava presente lá no cercado do Palácio do Planalto. E é assim que se faz a democracia em sua plenitude, ouvindo na ponta da linha o que o cidadão quer ou deseja. Todo poder emana do povo, mas todo poder emana do povo se esse mesmo povo souber escolher corretamente. Isso. Logicamente, eu não acredito que o Lula tenha ali seus 60 milhões, né? Muito pelo contrário, a gente viu o Lula no 7 de setembro lá acenando para ninguém. Ou seja, cadê esses 60 milhões que o sistema tanto diz que o Lula teve, né? Vai vendo, Brasil, vai vendo, Brasil. São questionamentos que a gente lança aqui, né? Mas, assim, o TSE sempre foi um reduto do PT, né? Então, o que esperar, né? O que esperar de uma instituição onde visa a militância em detrimento do patriotismo, né? Enfim, há uma dificuldade sem precedente de criar um partido de direita no Brasil, né? Agora, em 2022, houve aquela polêmica de inserções de rádio, né? Onde o Lula teve muito mais inserções no Nordeste do que propriamente o Bolsonaro, né? Ou seja, aonde que dizem que se faz justiça, fazem, na verdade, de militância, né? Então é isso, né? Presto meu repúdio a esse desgoverno. Não me surpreende, né, que o Lula tenha cada vez mais um aumento na rejeição. Afinal de contas, atualmente o Brasil está sob um desgoverno, né, que prejudica a economia, traz aumento de impostos, né? Enfim,
são inúmeros prejuízos que o Brasil tem acumulado perante a esse desgoverno, né? Mas, enfim, presto meu repúdio, né? Presto meu repúdio ao Lula, né? E também presto meu repúdio ao Datafolha, que mais uma vez erra, porque a rejeição do Lula é muito maior que 57%, eu tenho certeza disso. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, é muito importante. Seu compartilhamento, live nesse canal, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedão no like e compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live. Gente, se quiser ajudar o canal, a edição do vídeo tem um Pix, você pode ajudar. Tem a conta dos canais, você pode ajudar lá também. Se não puder ajudar, dá aquele like. Lembrando, pessoal, tentando dar lugar de Lula na prisão. Lugar de Lula na prisão. Viram isso lá nos Estados Unidos. Então, gente, eu vou, para finalizar, já foi o último tema. Fala sobre a manifestação de domingo. Domingo tem manifestação, inclusive Bolsonaro dividiu a equipe, tá entendendo? Ia todo mundo para lá. Foi dividido uma equipe ficou no Brasil, que é justamente para participar da manifestação convocada pela direita, convocado por causa daquele episódio que aconteceu lá na Papuda, como é que diz? O magistrado lá, o nome dele, ele convocou todo mundo, vai estar lá em todo o Brasil, vai ter manifestação pelo Brasil melhor, por todo esse desacerto que aí tem com essa nossa justiça que continua fazendo coisas indevidas e ninguém tem que parar. Um dia vai ter que parar, porque Deus é maior. Mas vamos ler a palavra de Deus aqui. E domingo, gente. Domingo tem manifestação. Gente. Domingo, depois de amanhã. Tem manifestação em todo o Brasil. Se inscreva. Tem muita gente que vai para a Argentina e vai voltar da Argentina para participar da manifestação aqui no Brasil. Na Paulista, em Copacabana, em todo Belo Horizonte. Tem que ter manifestação. Vamos para cima, está na hora. O povo precisa de liberdade. Entendeu? Vamos lutar pela nossa liberdade. Senão daqui a pouco você não pode mais nem sair dentro de casa, não pode nem mais falar. Então já finalizou aí? A última? Exatamente. Daqui a que eu leio algumas notícias, a CPI do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, né, retirou o nome de G. Dias do relatório final, né? Eu não entendi essa aqui, né? Eu não entendi nada. Eu não entendi essa aqui. Quer dizer, o cara... Né? Ele cometeu crime de fato, né? Claro, porra. Mas eu não vou me delongar aqui quanto a esse assunto. O Lula e o Dino preparam o indulto natalino para presos, pessoal. É vergonhoso, é muito vergonhoso isso aqui. Já era para ter parado esse negócio de indulto. Se é 30 anos o cara tem que tirar de cadeia, tem que tirar 30 anos. Se for 2 anos, tem que tirar 2 anos. Acaba com isso. Outra aqui, ó. Ora, Brasília, em 11 meses de desgoverno Lula, as invasões de terras superam os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro, né? Olha que é só 9 meses, tá? 11 meses de governo do Larápio já superou o governo Bolsonaro de 4 anos, tá ok? O pessoal tem que pôr xadrez, cara, cana neles. Tá? Vai vendo, Brasil. E tem também aqui uma matéria, né, vergonhoso, né? Lula janta com Chico Buarque, Caetano e Maria Bethânia no Rio de Janeiro. Vergonhoso, pessoal. Vergonhoso essa notícia lá do Jornal Brado, né? Aqui mandar um salve para o pessoal lá do Brado, né? Que é um jornal de direita, né? Sempre trazendo aqui notícia bacana, né? Apoiadora de Moraes, Charizard vê magistrado derrubar decisão que obrigava a SBT a pagar 8 milhões a jornalista entre aspas, né? Então tá aqui, né? Ela é apoiadora do Moraes. Apoiadora. E agora o SBT não foi obrigado a pagar os 8 milhões à blogueira, né? Blogueira, né? Derrubou. Ela é apoiadora do Moraes, né? Enfim, vai ver. Apoiadora do Moraes e fez o L também, tá? Exatamente. Agora tá diante desse dilema aqui, né? Enfim, tem aqui também uma matéria que está no jornal Pleno News. Vídeo apagado por Bolsonaro não pode ser recuperado, diz Meta. Vai vendo, Brasil. E por fim aqui, ó. Bolsonaro revela detalhes da conversa com Javier Milei durante visita, né, na Argentina, né? Deixa eu ver o que ele falou aqui, ó. Bolsonaro descreveu o encontro como bate-papo casual, sem oferecer conselhos, né? Ele falava sobre Israel, né?
ele falou que disse ao Milei que representa muita coisa para o mundo, né, por conta da polarização entre direita e esquerda, né? A direita representa a liberdade de livre comércio, né, o respeito à família, né? Enfim, antes da viagem, Bolsonaro informou o Moraes do STF sobre a sua partida do Brasil para a posse do Milei. Isso deve ao fato de Bolsonaro estar sob investigação em diversos inquéritos conduzidos pelo STF, que chegou a solicitar a apreensão de passaporte do próprio Bolsonaro. Tá ok, pessoal? A gente vai encerrando essa live por aqui com essa notícia, né? Bolsonaro revela detalhes da conversa com Javier Milei durante visita à Argentina. É uma matéria que acabou de sair aqui, né? E a gente fez questão de mencioná-la, ok? Para fechar essa live com chave de ouro. Então, meus amigos, se inscreve e compartilhe, mas antes disso, antes de fechar, para fechar totalmente com chave de ouro, tem um versículo bíblico da palavra de Deus, está aqui, lá em Salmos 57, tá ok, gente? Salmo 57, a partir do versículo 12, tá ok? Vamos lá, vou ler rapidinho aqui para a gente finalizar essa live. Os teus votos estão sobre mim, o Deus, eu te renderei ações de graças, pois tu livrarás a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus e na luz dos viventes. Tá ok? Então Deus fala, não que eu meu pé esteja certinho, aquela história, ande certinho para que você não tropece e ande certinho pelos viventes dessa terra. Se inscreva e compartilhe, gente. Essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos terminar essa live por aqui, lembrando que nós temos live toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, eu desejo a todos os brasileiros de bem, todo o povo de Israel, todo o povo de Copacabana aqui no Rio de Janeiro, todo o povo do Rio de Janeiro que me receberam aqui com maior gratidão. Eu recebo isso aqui, eu moro mais de 40 anos aqui no Rio de Janeiro e nunca ninguém disse nem que tu é feio, sempre me respeitaram, como eu respeito todo mundo. Então, parabéns ao Rio de Janeiro, parabéns ao Brasil. Nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele fez pelo esse Brasil, agradecer a tudo. Vou citar aqui também novamente um versículo que está lá em Mateus 6,33, abre aspas, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, fecha aspas, Mateus 6,33, tá ok? E é com esse versículo que a gente vai encerrando essa live por aqui. Com Jesus, gente, somos mais que vencedores. Leve sua família no final de semana para uma igreja, glorifica a palavra do Senhor, porque com isso somos mais que vencedores. Você, trabalhador, que trabalha a semana toda e recebe na sexta-feira tua grana e vai para a beira de cachaça beber, meu amigo, pare com isso enquanto é tempo. Deus quer ver você feliz, você e sua família. Gente, tenha uma noite abençoada em nome de Jesus, um fim de semana de bênção, com todas as coisas maravilhosas para você e sua família. Boa noite a todos, fique com Deus. Obrigado às pessoas que nos recebem aqui todos os dias, e agradeço a Deus por estar sempre aqui com vocês. Então, obrigado e sejam muito bem-vindos. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana em nome de Jesus. Boa noite a todos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Parabéns ao Milei, parabéns ao Bolsonaro, parabéns ao Trump. Boa noite a todos, fiquem na paz. Até segunda-feira, tá ok? Boa noite a todos.